Você já imaginou o seguinte cenário? Você está acompanhando o seu filho em mais um treino ou numa competição, por exemplo, e você quer ajudá-lo a alcançar o seu potencial máximo, mas nem sempre você sabe como fazer isso da melhor forma. Eu tenho escutado de pais, por exemplo, que, Douglas, eu estou fazendo tudo errado, eu não sei como falar com meu filho. E aí que entra essas poderosas técnicas que eu vou te mostrar aqui hoje de treinamento mental. É o que eu quero ensinar para você, pai, mãe de atleta, para que você possa aplicar com o seu filho. Eu sou Douglas Queira, sou treinador mental e comportamental de atletas e eu estou aqui para te ajudar a aplicar isso com o seu filho para que literalmente, verdadeiramente você consiga ajudá-lo nos treinos e nas competições. Essas técnicas aqui eu tenho certeza que vão te ajudar imensamente para que verdadeiramente você consiga fazer com que o seu filho pare de oscilar, com que ele perca o medo de errar, por exemplo, com que ele se torne mais confiante, ou quiçá que o seu filho ele possa se tornar mais seguro de si mesmo, tendo técnicas, ferramentas e ainda ficando extremamente feliz porque o pai dele, a mãe dele está entendendo ele, está conseguindo ajudá-lo. Uma das maiores dores que muitas vezes os atletas têm é de ver os pais gritando, só que não ter o apoio dos pais. E quando você passa a ter técnicas, ferramentas como essas que eu vou te ensinar aqui, você passa a ser mais do que um simples torcedor do seu filho, mas você passa a ser um pai coach, um pai que ajuda literalmente o seu filho. Você vai deixar de ser mais do que torcedor. E elas são fundamentais para que literalmente você tenha base, você tenha conhecimento para conseguir ajudar o seu filho nesse sentido. Mas vamos lá, sem mais enrolação, eu quero trazer aqui para você essas 10 técnicas que vão ajudar você a conseguir trazer para o seu filho nos treinos e nas competições mais confiança, tendo mais qualidade, muitas vezes conseguindo acessar a questão física e técnica. A primeira que eu quero trazer aqui para você é você conseguir estabelecer com o seu filho metas claras e realistas. O que é isso que eu quero te dizer? É você ajudar o seu filho a definir metas que sejam claras, alcançáveis. O que é uma meta clara, por exemplo? Você pode trabalhar junto com o seu filho, você ajudá-lo nesse aspecto, por exemplo, quantos passes ele acertou num jogo ou quantos passes ele vai acertar num jogo, quantos gols ele quer fazer num campeonato. E tem que ser algo que esteja no controle dele também, e não que esteja no controle do treinador ou algo assim nesse sentido. Mas, por exemplo, que você consiga ajudá-lo com metas claras, que sejam alcançáveis. Então, por exemplo, sei lá, se você chega para o seu filho e fala assim, quais são as metas que a gente vai trabalhar hoje e que você vai trabalhar nesse campeonato, nesse treino, pode ser, por exemplo, uma meta de frequência de treino. Então, se o seu filho está com dificuldade, por exemplo, de chegar no horário no treino, poxa, de agora em diante a gente vai chegar a todos os treinos 10 minutos antes, isso é uma meta clara. Isso é alcançável? Então, por exemplo, se você não consegue bater esse horário por uma questão de trabalho ou por outras questões, é muito importante você deixar isso claro com o seu filho também. Então, essa meta ela precisa ser clara e alcançável para os treinos e para as competições nesse sentido. Então, da organização do material do seu filho, são metas que são fáceis de cumprir e que, por consequência, ele consegue cumpri-las e ser autorresponsável por isso. E você consegue trabalhar isso junto com ele. E para isso, vocês podem fazer uma lista ali, escrever, por exemplo, quais são as metas, o que vocês desejam alcançar, o que seu filho deseja alcançar e que está no controle dele. Isso vai ajudar a proporcionar para ele direção e motivação, além de você conseguir ajudar a manter o foco no desenvolvimento pessoal e no progresso contínuo dele, por exemplo. Então, primeiro ponto, estabeleça metas que sejam claras e realistas para o seu filho. Segunda técnica que eu quero te ensinar aqui, que eu quero trazer para você, a técnica da visualização criativa. O que é isso? É você ensinar o seu filho a praticar essa técnica.
Como que isso acontece? É ele se imaginando, executando com sucesso, por exemplo, movimentos e jogadas durante os treinos e competições. Ó, então visualiza, por exemplo, na sua cabeça, fecha os olhos, respira fundo. Visualiza você tipo batendo na bola, você batendo aquela falta, você dando um passe com mais confiança, você conseguindo roubar a bola do adversário e passando para o colega, por exemplo. É você visualizando uma luta que você fez e que foi perfeita para você nesse sentido. Nesse aspecto, é você imaginar, é usar todos os sentidos. Então, por exemplo, é você usar o visual, o auditivo e o sinestésico com ele, usar as sensações, por exemplo. Ou seja, visualize, ouça e sinta. Então, sentir a vibração da torcida, o apoio, ouvir o que as pessoas estão dizendo. Trabalha isso com ele. Isso vai ajudar a fortalecer a confiança e a autoimagem positiva, que vai ajudar a preparar a mente do seu filho para o sucesso. Ou seja, a mente ela não sabe o que é real e o que é imaginário. Então, se você consegue trabalhar isso com o seu filho, dele se imaginar já executando algo, mesmo que isso ainda não tenha acontecido, a tendência dele executar isso com mais facilidade, com mais confiança e segurança, vai ser muito maior do que se ele não praticar nada disso. Ou seja, por exemplo, você pode ajudar o seu filho já antes dos treinos, antes da competição. Então, pré-competição, você já pode ajudá-lo a fazer isso, por exemplo, todos os dias. Senta lá com ele 5 minutos e ajuda ele a fazer essa visualização criativa. Terceira técnica que eu quero trazer aqui para você, a gestão das emoções. Ou seja, quando a gente fala de gestão das emoções, por exemplo, uma técnica simples, a técnica de respiração. Então, muitas vezes o atleta, quando fica ansioso, quando ele fica nervoso, antes de um treino, antes de um campeonato mesmo, nesse sentido, às vezes durante um jogo, durante uma luta, durante uma apresentação, ele pode se sentir nervoso, ansioso, com aquelas borboletas na barriga. O que você pode trabalhar com ele, por exemplo? A respiração, técnica de respiração. O que é isso? Respirar fundo, segurar ali, contando até 4 lentamente, 4, 5, e solta lentamente. E aí você vai trabalhando isso com o seu filho, repete isso várias vezes. Por quê? De novo, quanto mais você oxigena o seu corpo, o seu sangue, por exemplo, isso vai indo para o cérebro, ele vai conduzindo através das suas correntes sanguíneas, vai para o cérebro. O cérebro mais oxigenado, ele tem maior capacidade de foco, ele consegue ter mais percepção de tudo que está acontecendo ao seu redor e consegue ter uma tomada de decisão muito melhor. Sem contar que tem outras técnicas, por exemplo, também que posso utilizar, que você pode utilizar com o seu filho. Técnica de meditação, tem várias técnicas de meditação guiada. No meu canal do YouTube mesmo você vai conseguir encontrar uma técnica que eu deixo lá para atletas, por exemplo. Tem até a técnica de mindfulness, de reframing, que vão ajudar o seu filho a lidar com o estresse, com a ansiedade, com a pressão, antes, durante e depois dos treinos e das competições, por exemplo. Ok? Outra técnica que você pode usar, então a quarta técnica que eu estou te mostrando aqui, a comunicação eficaz. Como que você desenvolve uma comunicação eficaz e ajuda o seu filho nesse sentido? O que é importante? É você desenvolver a sua habilidade de comunicação. Ou seja, é você conseguir se conectar com o seu filho nesse sentido. É criar um ambiente que seja aberto. Desprenda-se de julgamento, sem você ficar falando ali para o seu filho o que ele fez de errado, o que ele podia ter feito de melhor, comparando ele com um amiguinho, por exemplo. Faz o oposto. Cria um ambiente aberto. Escuta o seu filho. Ao mesmo tempo que é um ambiente aberto, é um ambiente de apoio, aonde ele se sinta confortável para que ele possa compartilhar as experiências dele. Ou seja, quando você cria essa conexão, ele vai se sentir acolhido, ele vai se sentir ouvido. E aí ele vai se sentir aberto para que ele fale com você do que ele está sentindo, do que ele está pensando, das suas emoções. E aí você vai conseguir trabalhar com ele as experiências, as preocupações e os sucessos que ele vem tendo dentro do esporte nesse sentido. Isso são questões que você pode ajudá-lo nesse aspecto.
quinto ponto aqui, a quinta técnica que eu quero te trazer, que vem junto com a comunicação eficaz também, é o feedback construtivo. O que é o feedback construtivo? É você oferecer um feedback que seja construtivo e específico para o seu filho. Como isso? Ao invés de você destacar a pessoa, o que ele fez, você vai destacar os comportamentos. Como que você faz isso? Um feedback construtivo, listando quais são os seus pontos fortes. Então, cara, o que você fez de bom? Você fez isso, aquilo, tal. Lista as áreas de melhoria junto com ele, mas de uma maneira que isso seja motivador, que seja inspirador, que ele se sinta acolhido e que você está buscando ajudá-lo nesse sentido. Beleza? Então vamos para a sexta técnica que eu quero te trazer aqui. Só que antes de eu te falar da sexta técnica, eu quero falar para você de uma mentoria que nós temos para pais e atletas, a mentoria Pais Campeões, onde dentro dessa mentoria eu ensino a fundo essas técnicas que eu estou te explicando aqui e juntos nós trabalhamos para quê? Para que o atleta se sinta mais confiante, que ele tenha mais foco. A gente trabalha o perfil comportamental do atleta nesse sentido, que é onde a gente entende o funcionamento da mente e do comportamento do atleta. E assim ele vai poder acessar todos os recursos que ele possui, fisicamente, tecnicamente. Faz sentido? E nesse caso, eu vou deixar o link para você aqui embaixo desse vídeo. Se fizer sentido para você, você clica e vai conhecer um pouco mais de como funciona. Se as inscrições estiverem abertas, se estiver na lista de espera, maravilha? Era só isso que eu queria trazer para você. Se faz sentido para você, clica lá, conhece, sem compromisso e tá tudo bem. Outro ponto, já se inscreve no nosso canal, curte, comenta, compartilha, porque é importante também que eu vou saber que esse conteúdo está fazendo sentido para você, ok? Então vamos lá. O sexto, criação de rotinas e rituais. Como que você faz isso? Ajudando o seu filho a desenvolver rotinas e rituais antes dos treinos e das competições, que vai ajudar ele a se preparar mentalmente e fisicamente. Essa rotina inclui, por exemplo, o seu material de treino, de jogo, de competição nesse sentido. Se certificar com relação à documentação, você pode fazer até um checklist. Nesse aspecto, você pode usar as técnicas anteriores que eu te falei aqui, por exemplo, a técnica de respiração, e ele já ir aplicando. É entender como o seu filho funciona nesse sentido. E uma vez que você cria essa rotina, que você cria esses rituais para a competição, a tendência de diminuir a ansiedade, diminuir o estresse, vai ser muito maior. Ele vai chegar mais confiante, ele vai chegar mais seguro do que ele tem que fazer. Para isso, ter estratégias é importante, por exemplo. Então, dentro dessa rotina, deve estar tudo isso acoplado nesse sentido. Então, cria uma rotina e rituais que vão ajudar, por exemplo, a chegar mais cedo, não chegar em cima do horário e assim por diante. Sétima técnica que eu te trago aqui, desenvolvimento de uma mentalidade de crescimento. O que isso significa? Cultivar uma mentalidade de crescimento no seu filho é você enfatizar a importância do esforço, da persistência, do aprendizado contínuo para ele alcançar o sucesso no esporte e na vida. E para criar essa mentalidade, é muito importante que você, pai e mãe, desenvolva essa mentalidade para você também. Por quê? Os nossos filhos, as crianças e os adolescentes, eles aprendem muito não só pelo que a gente fala, mas pelos nossos exemplos. Se eu falo para o meu filho que ele precisa ter uma mentalidade vencedora, que ele precisa se esforçar, que ele precisa persistir, mas ele não está vendo que o pai dele faz isso, como que eu vou incutir isso dentro dele, sendo que eu sou uma das referências para ele? Então, uma forma de você usar essa técnica é você olhando os seus hábitos e comportamentos nesse sentido também e começando a gerar essa mudança, seja na alimentação, seja muitas vezes treinando, sendo exemplo para o seu filho nesse sentido. Maravilha? Oitava técnica, a definição de valores e princípios. Isso é muito importante para as famílias, não só na concepção do atleta, mas na concepção mesmo da família, da sua família nesse sentido. Então é muito importante você discutir, definir junto com o seu filho valores que são importantes para ele nesse aspecto. O que são valores?
senso de justiça, senso de liberdade, por exemplo. Entre outros, por exemplo, família, a fé, são pontos que muitas vezes é inegociável para o atleta. Faz sentido? E que é importante você trabalhar isso com ele. Por exemplo, o trabalho em equipe, o respeito, o fair play. Faz um exercício com o seu filho depois que você assistir esse vídeo, você assistir essa 8ª dica. Talvez essa é uma das principais que eu te trago aqui. Anota esses pontos que eu falei para você: trabalho em equipe, respeito, família, fair play, ética esportiva. Lista junto com ele pelo menos 5 que ele julga que são importantes para ele. O senso de justiça. Mas como eu identifico o senso de justiça, Douglas? Pô, às vezes o seu filho está lá num jogo, ele viu que a bola era do time dele e o juiz deu para outro time. Pode ser que ele vai ficar muito bravo, vai querer brigar com o juiz e às vezes isso vai poder prejudicar o time dele. Mas por quê? Ele está trabalhando o senso de justiça dele. Como que você pode argumentar e conversar com o seu filho para que ele consiga lidar com essa situação? Por exemplo, a gestão das emoções é um ponto. E como que ele pode respeitar o senso de justiça dele dentro do jogo, mesmo com isso acontecendo? Faz sentido? Será que é sendo justo com os seus companheiros? Será que é pensando no time também? Poxa, se eu for expulso, será que eu estou sendo justo com os meus amigos? Então é trabalhar isso com o seu filho nesse sentido. E o 9, a celebração do progresso. Como que você vai trabalhar isso com o seu filho? Ajudando ele a reconhecer e celebrar o progresso e as conquistas que ele tem, seja num treino, às vezes algo que ele não estava fazendo, que ele começou a fazer, que ele melhorou, por exemplo, independente do tamanho do que seja. Poxa, às vezes, sei lá, o seu filho não foi campeão no campeonato de jiu-jitsu, mas, ficou em segundo lugar nos outros campeonatos, ele não estava nem chegando, por exemplo. Então, são pequenos degraus que você vai trabalhando com o seu filho. E isso vai ajudar você a reforçar nele uma mentalidade de gratidão, de positividade e reconhecimento do próprio esforço. Tá fazendo sentido para você até aqui? E o último, e não menos importante, e super mega ultra power importante para você e para o seu filho, tá? O 10º, como que você vai trabalhar isso? Mas é a promoção do equilíbrio e do bem-estar. O que é isso? Como que você trabalha isso com o seu filho? É incentivando ele a encontrar um equilíbrio saudável entre o esporte e outras áreas da vida. Isso muitas vezes entra lá no planejamento, nas metas, de ter um dia de descanso, de ter um dia de lazer, dele entender a importância da escola, de entender a importância da família, dos amigos e dos hobbies, de entender os ambientes também, de saber dizer não para alguns ambientes, saber o que vai ser benéfico ou prejudicial para ele. E isso vai ajudar ele a promover um bem-estar físico, mental, emocional e comportamental. Faz sentido para você? São esses 10 pontos que eu queria trazer para você aqui nesse vídeo. Se algum passou muito rápido por você, volta lá e assiste de novo. Mas anota esses 10 pontos e aplica isso com o seu filho. Quando você aplica essas técnicas, elas vão ajudar no crescimento do seu filho e na constância dele. Às vezes eu recebo mensagens de pais que falam assim: mas o meu filho oscila muito, um jogo vai bem, outro jogo não vai tanto. Isso você vai ver que vai ajudar ele na concentração dele. Aplica isso com ele e depois você comenta aqui no vídeo ou nos outros vídeos qual é a percepção, qual foi o aprendizado e qual o resultado que isso gerou para você e para o seu filho nesse sentido. Maravilha? Espero que tenha feito sentido para você. Se você ainda não deu seu like, se você não curtiu esse vídeo, se você ainda não segue o nosso canal, se você ainda não se inscreveu, se inscreve no nosso canal, porque para nós é muito importante, tá bom? Para a gente saber, para a gente continuar crescendo, trazendo mais conteúdos como esse. Comenta aqui embaixo quais outros vídeos você gostaria que eu trouxesse para você, quais outras aulas que eu trouxesse aqui, porque essa aqui foi basicamente uma aula que eu trouxe para você, de temas muito importantes e que normalmente eu só abro nas nossas mentorias. Maravilha? Espero que tenha feito sentido para você. Eu vou ficando por aqui. Já deixa aí o seu like, curte, comenta, compartilha. E é isso aí. Até o nosso próximo vídeo e até mais.